Fala aí, Davidson, beleza? Beleza, meu camarada. Tamo na área aí, Marcelo. Show de bola. Cara, vamos trocar uma ideia aí sobre aquele assunto que você tinha sugerido, que eu achei muito legal da gente fazer uma recapitulaçãozinha dos últimos 30, 35, 40 anos aí da política no Brasil, né? Tá, Então vamos lá. tá. Então, eu acho importante a gente fazer isso para a gente poder depois também engrenar com esses 6 primeiros meses de governo Lula, né? A gente faz a Uhum. retrospectiva e depois vem para a atualidade. Eu acho que vai ser legal de fazer uma sequência nesse sentido. E, assim, o objetivo é trazer essa memória para o povo brasileiro, tá? Ninguém aqui está tentando, a gente não está fazendo documentário, tá? Não estamos passando os fatos para as pessoas, estamos passando a nossa impressão, a forma que a gente lembra os acontecimentos. Eu e o Marcelo éramos crianças na época do governo Sarney, é, passando a nossa adolescência durante o governo Collor, Itamar e Fernando Henrique. Vivemos o governo Lula como jovens adultos entrando no mercado, começando a trabalhar e assim, essa é a nossa evolução de percepção do que aconteceu com o Brasil. Naturalmente, a gente tem também recordação do que a gente estudou dos acontecimentos e o que a gente ouviu, né, todas essas outras fontes, mas é um período histórico que a gente tem lembrança, nós temos lembrança. E é uma coisa importante, o brasileiro precisa ter essa lembrança, ele precisa lembrar disso, ele precisa acessar essa memória, é nossa memória. Qualquer um que tem mais de 40 anos, e eu estou falando provavelmente da metade do país, lembra do Sarney, né? Então vamos usar essa memória, gente. O povo é mantido nesse estado de pressa, de urgência, desse senso de escassez, para justamente não ter tempo para pensar nesse tipo de coisa. Quando você está preocupado com a sua sobrevivência, com a sobrevivência dos seus filhos, você não tem tempo de filosofar sobre política. Né? E aí é onde mora o perigo, porque filosofam por você. Né? E aí era bom. Diga aí, Marcelo. Eu acho que é muito interessante você pegar essa linha do tempo, até para você começar a tracejar aonde a coisa começa a andar para esse lado. Eu não estou dizendo que aonde a coisa começa a degringolar ou ficar errado, não. É só para a gente entender da onde vêm certas coisas que de hoje em Uhum. diante são extremamente importantes. E tem sido importante nos últimos 20 anos, ou nos últimos 10 ou nos últimos 3 meses. Né? Mas elas vêm Exato. de algum lugar, elas nascem em algum lugar e a gente vai dar uma passada nessa linha do tempo aí. Política não é bambu, tá? Política não nasce por brotação, não aparece do nada, tá? Tem origem, tem porque você tem como rastrear a ideia, você tem como rastrear o projeto. Isso é muito importante. Saber que políticos estão por trás, etc. Por exemplo, eu conversava com o Marcelo agora há pouco, que a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros, se você perguntar para eles quais foram os partidos que se fundiram para formar a União Brasil, que hoje é um partido extremamente relevante na política nacional, a maioria das pessoas não sabe responder. E eu estou falando de uma coisa que Eu não aconteceu ano sei. passado. Ano passado. E as pessoas não se lembram. Porque elas estão Eu tenho preocupadas com a desculpa de não sobrevivência. saber. Você está fora do Brasil, você está em outra realidade e tal. Acaba que você se desconecta. Mas a maioria das pessoas, eu estou falando do acontecimento que aconteceu ano passado. Ano passado, gente. Né? E as pessoas não lembram. Elas não sabem, não prestaram atenção. Porque elas estavam preocupadas com o quilo da carne, cara. Elas estavam preocupadas com isso, com o litro da gasolina. Com o É quilo por do isso que arroz. elas não lembram. Com o quilo do arroz. Elas estavam preocupadas com isso. Não tem tempo. E veja bem, não é uma crítica, não. Eu não estou falando assim, seus babacas estavam preocupados com. Não, porra, se eu tenho que me preocupar, se eu vou ter arroz na minha casa, eu vou estar preocupado com que partido que se fundiu com qual? Só que isso é fundamental. É simplesmente fundamental. Se você quiser entender a política, se você quiser no futuro saber em que você está votando, se você acha que votar é importante e você precisa saber votar, porque é isso que a gente ouve muito, o brasileiro não sabe votar. Bom, se você quiser saber votar, você tem que ter esse tipo de preocupação. E para ter esse tipo de preocupação, para você poder realmente se dedicar a esse tipo de atividade, você não pode ter que estar perdendo seu tempo tentando conseguir um saco de arroz, cara.
Não pode, porque esse tempo, as ideias, o pensamento criativo, ele nasce do ócio. Você precisa estar ocioso para você pensar com criatividade, para você criar, para você formular, para você meditar, para você ponderar alguma coisa. Você tem que estar ocioso. Você não pode estar ocupado. Não pode estar debaixo de um sinal, com sol quente nas costas, vendendo bala, correndo rápido para poder catar os saquinhos antes que o sinal abra. Não tem condições. Você não vai conseguir filosofar a respeito de qual partido que defende tal filosofia se você está correndo no sinal. Não tem condições. Essa pessoa nunca vai saber votar, porque ela não tem condições de aprender. Ela não tem tempo para isso, cara. Porque cria-se esse estado que não tem necessidade de existir, onde as pessoas vivem em eterna escassez, em eterna sobrevivência. Eu não estou te escutando, hein? Mutado. Opa! Foi mal, estava mutado. Eu acho interessante a gente começar. A gente pode, num futuro, a gente ir um pouquinho mais para trás, mas acho interessante a gente começar ali na época do Tancredo, né, cara? Que o Tancredo ele é eleito, mas ele não assume porque ele morre. Ele morre. Né? Ele E morre. aí tem um monte de teoria da conspiração, né? Inclusive na época o Caceta e Planeta, que não existia, era uma publicaçãozinha universitária, né? Que era o Caceta Popular e Planeta Diário. Eles fizeram até uma contracapa onde eles fizeram o desenho do Tancredo. O Tancredo ele teve vários problemas de saúde ali, inflamação, e aí ficou internado um porrão de tempo, até que ele, né, morreu. E aí fez várias cirurgias, e aí a contracapa era um desenho do Tancredo e era para você ir ligando os pontinhos. Sim, sim, né? Um humor que hoje acho que não ia vender muito Não, bem. ia ser cancelado, com certeza. Mas E Tancredo aí morre. quem assume é o Sarney, né? Sarney. Tancredo morre numa situação extremamente esquisita. Ele concorreu com o Maluf, se eu não me engano. Na época, eu não sei se os partidos já tinham trocado de nome, mas antigamente era o MDB e a Arena, na época do regime militar. Esses partidos se transformam mais tarde, nesse período democrático, em PMDB e no PFL. Lembrem dessa sigla, PFL. Transformam nesses dois partidos. Tancredo pelo PMDB e o Maluf pelo PFL. Se não me engano, é Partido do Movimento Democrático Brasileiro, acho que é isso. Partido da Movimentação Democrática Brasileira, alguma coisa assim. E o PFL, Partido da Frente Liberal. Né? Eram esses dois partidos. O Tancredo ganha, vai para o hospital, tem um problema de saúde, eu não lembro qual exato, e morre. E tem uma foto que entra as teorias de conspiração, onde ele está sentado num sofá, vestindo um sobretudo, um roupão, né? Com os médicos em volta, e as pessoas dizendo aqui, ó, Tancredo está bem, está sentado, não morreu não. E dizem que nessa foto ele já estava morto. Né? O populacho diz isso, né? Ó, isso aí já estava morto quando tirou essa foto, porque o pessoal estava em pânico. Como é que ia explicar ao povo brasileiro que o homem que ia redemocratizar o Brasil estava morto? E estava morto. E assumiu o Sarney. Assume o Sarney com um pipinaço na mão, sabe? Porque o Brasil vinha em hiperinflação, já vinha o fiasco econômico é muito anterior ao Sarney. Fala aí, E acho que é interessante também lembrar que o Sarney ele era do alinhamento do grupo militar, né, que estava no poder até aquele momento. Sim. Ele era mais para esse lado. Tinha um medo muito grande do Brasil se tornar uma social-democracia naquela época. A Constituição de 88 ela vai muito na direção da social-democracia, mas ela fica cheia de âncoras, cheia de amarras, que é uma galera mais conservadora, que era mais ligada que era a galera do PFL, ligada ao Maluf, ligada ao regime militar. Eles tinham uma tendência bem conservadora, assim, de
de não deixar o Brasil se tornar essa social-democracia. Então, a gente começa um negócio, o nosso país ele começa nem lá nem cá. Isso já é um negócio ruim, né? Nosso ambiente democrático já começa no nem lá nem cá, que a gente fica aleijado. Vamos lá? Vamos, mas, porra, peraí, não vai tanto assim, não. Naquela comparação que eu sempre faço do freio e do acelerador, esse foi um momento que o freio não deixou o carro andar. E o freio, eu considero o freio como o conservadorismo, o acelerador como o progressismo, e nesse momento o freio se exacerbou, não foi um movimento coordenado, equilibrado, que faz o carro andar com segurança, né? Não, foi um momento em que o freio se sobrepôs ao acelerador e atrasou o carro. O carro não andou o que podia andar, né? Não deu segurança, ele deu retardo, né? Segue a vida, segue o Sarney no governo, vem a Constituição de 88 e eles começam a tentar combater essa hiperinflação. E aí a gente tem um festival de planos econômicos, né? Uma série de tentativas o Sarney congelou a economia, vieram as fiscais do Sarney, que o Sarney dizia para as donas de casa irem para o supermercado e denunciar os supermercados que estavam aumentando os preços, foi tabelamento, foi um show de horrores que não deram certo por N motivos, grande parte deles, não vamos nos enganar, não sejamos inocentes, especulação financeira, gente que estava ganhando muita grana com o Brasil estourando de inflação, e não se enganem também, economista não quer saber de crescimento, economista não quer saber de população com poder aquisitivo, eles querem saber de estabilidade, eles querem saber que o país é previsível, tá? Nem que seja o caos, nem que seja a miséria. É a galera que gosta de jogar no macete, né? Isso aqui funciona, para que a gente vai mudar, que a gente vai ter que aprender uma coisa nova, né? Exatamente, é o exploiter. É o exploiter, é o cara que exploita o sistema. Ele acha um mecanismo que funciona e quer deixar aquele mecanismo rodando. Ele diz, isso vai ter overnight, isso ia ter um monte de aplicação naquela época lá que a galera fazia, que ganhava muita grana em função de haver uma inflação estourada, né? E aí, vagabundo vinha cortando zero de dinheiro, a moeda mudou um monte de vezes. Marcelo tem uma coleção sensacional aí, separou algumas pra gente, né, Marcelo? Essa época era bem legal, né? Que a gente ia no mercado, né? A gente ia, como tu falou, né? Tu recebia o dinheiro no dia, você ia direto do banco pro mercado fazer compra, porque amanhã era mais. E eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia no mercado às vezes com a minha mãe, com meu pai, e a gente ia correndo na frente. Antigamente não tinha o leitor de código de barra, né? Antigamente vinha um carinha, um funcionário do mercado com uma pistolinha de adesivo que ia remarcando, etiquetadora, que ia remarcando os preços, né? E a gente ia correndo na frente do cara que ia remarcando os preços para pegar o mais barato, para não perder nessa, né? E no final das contas o mercado perde, né? Se você está aumentando o preço é porque se você vender no preço anterior já não está muito bem das pernas. E aí eu achei aqui tem alguns exemplos aqui, né, para quem, né, não viveu nessa época, uma nota de 10 mil cruzados, né? 10 mil cruzados, Carlos Chaves, com o carimbinho aqui, onde ela passava a valer 10 cruzados, né, que era um dos planos. Né? Os planos normalmente era isso, né? Você pegava, cortava os zeros, né, e vida que segue. Né? Tem outra aqui de Portinari, né, que é 5 mil. Que o carimbinho vai virar 5. Que o carimbinho de 5. Inclusive, muitas vezes, a Casa da Moeda, ela refazia as notas. Eu tenho aqui esse exemplo aqui, ele está muito, muito feio, né? Está muito velho. Que era de 10 mil e que virava 10. É a mesma nota. É a mesma nota. Não sei se dá para ver aí. Dá, perfeito. É a mesma nota com os zeros cortados. Enfim, esse era o grande planejamento econômico, era esse, né? Cortar zero e aí montava de novo, crescia novamente. Tentava-se de novo. A inflação mesmo não era contida, né? A inflação mesmo não era contida.
Não. Você Meu pai tinha aumento salarial todo mês, pô. tinha aumento de preço todo dia, né? Sim, sim. Né? Mas era essa a realidade do país. Tinha muita gente ganhando grana com isso, muita grana com isso. As pessoas estavam passando fome, mas o exploit estava ali. Né? O Brasil estava cumprindo o seu papel no quadro internacional. Era o lugar da especulação financeira, da especulação de capital. Eu ia para lá para ganhar dinheiro rápido. Ah, o risco era alto. Bom, dane-se, se você é um aplicador de risco, você vai para o Brasil. Isso estava o Brasil preenchia o seu papel no mercado financeiro mundial. Então aqui você tinha ali toda uma política nacional tentando acabar com isso, tentando impedir que a inflação comesse o país. Né? E foi feito todos esses planos durante o governo Sarney, nenhum deles deu resultado, nenhum deles surtiu efeito. Tiveram alguns momentos de controle que se seguiram por momentos de descontrole ainda pior. E foi um fracasso. O Sarney sai substituído pelo Collor, que ganha uma eleição contra o Lula, e dentre outros muitos candidatos, dentre eles Brizola, Maluf, Ulisses Guimarães, a FIF, Bote a FIF 22. A FIF 22, PL, tinha do PSDB, que era o paulista lá, Pô, tinha o melhor de todos, o grande, o maravilhoso, o fenomenal Meu Nome é Enéas. Enéas, foi a primeira eleição do Enéas, mas tinha um que era grande, era um político relevante na época, que era o cara de São Paulo, meu Deus, a Dutra, não, a Dutra não, a 101 tá o nome, não era 101 não. Mário Covas. Mário Covas. Também concorreu pelo PSDB, 45, e dentre outros muitos políticos, estavam esses lá. Eu tinha o Marronzinho, para quem quiser se lembrar de Marronzinho, ele vai falar, tá entendendo? E tinha tantos outros. Foi um show de horrores aquela eleição, né? Eu acho, tirando as duas últimas, acho que foi a eleição mais suja da história do Brasil, com uma baixaria enorme, entendeu? Dentro daquela eleição... Vencida pelo Collor, com a maior fake news, que não era fake news, que só foi dita que era do outro cara, né? Do Lula, E aí a gente entra nesse... Fala. Que foi o programa do Jô Soares, onde se não me engano foi no programa do Jô Soares, onde o Collor, ao vivo ali, sei lá, ou gravado, ele expõe que o Lula tinha um plano de congelar a caderneta de poupança de todos os brasileiros e que ele teve acesso a esses documentos e, na verdade, ele ganhou e poucos meses depois ele congelou a caderneta dos brasileiros. Exatamente, com a caderneta dos brasileiros. Então, quando a gente entra naquela discussão que a gente estava tendo, eu muito honestamente acredito que qualquer um teria feito isso. O Lula perdeu essa eleição, por causa de fake news, por causa disso, por causa daquilo, blá, blá, blá. Não, ele perdeu essa eleição porque ele era sindicalista e ele dizia que ia romper com a FMI, que ia declarar moratória, que ia isso, que ia aquilo. As pessoas entraram em pânico. Ele foi ganhar quando ele parou de dizer isso. Né? Foi por isso que ele perdeu aquela eleição. Naquela eleição, para você ver como é que a política nacional ela tem um viés autodestrutivo, destruiu-se um dos maiores projetos de educação desse país, que foi o CIEPS. Para atacar o Brizola, que era forte, ele foi o terceiro na eleição, para atacar o Brizola e tirar dele o maior trunfo que ele tinha, que era o sistema educacional que ele implementou no Rio de Janeiro, destruíram os CIEPS, arrasaram os CIEPS. O maior sistema, o maior projeto educacional da história desse país. Foi o maior e o melhor. Veja bem, eu tenho um monte de ressalvas sobre Leonel Brizola. Tá? Não sou fã de... Meu pai era brizolista. Mas assim, eu não sou. E eu tenho um monte de ressalvas sobre Brizola. Eu sei muito bem aí, o pessoal acusa ele de um monte de coisa. Tem politicagem, tem verdade, etc. Agora, fato é fato. As escolas eram excelentes, cara. E isso foi destruído por questões políticas. Foi destruído. Nós, como cidadãos,
permitimos que o projeto fosse destruído nessa eleição. Então foi uma eleição extremamente suja, extremamente covarde, mas voltando ao ponto da fake news que o Marcelo citou, eu acredito muito que se o Lula tivesse entrado, se o Brizola tivesse entrado, se qualquer outro tivesse entrado, isso teria sido feito. O confisco da poupança teria sido feito por qualquer um deles. Porque só faltava isso para ser tentado. O Sarney tentou tudo para conter a inflação. A única coisa que não foi tentada foi efetivamente destruir o poder de compra do cidadão. Isso não foi tentado. Porque ninguém tinha coragem de fazer isso. O Collor foi lá e fez. Mas qualquer um, se quisesse controlar a inflação, ia ter que ter feito isso também. E aí entramos na era Collor. Né? Podemos fazer um vídeo mais específico. Vamos dividir isso em algumas etapas, né, Marcelo? Porque senão vai ficar muito longo, né? Eu estava mutado aqui. Não, sim, Vai a lá. gente vai dividir em algumas etapas. Acho que dá para a gente dar uma pincelada ainda sobre essa questão do confisco Da poupança? Da poupança e da inflação no momento, né? Como a gente mostrou aqui as notas, né? Para quem se lembra disso, não é muito difícil. Para quem é novo, não sabe o que é isso. Quem nasceu de 2000, de 1995, 1990 e pouco para cá, não tem a menor ideia do que é isso. Não tem mesmo. Quando o pessoal confisca a poupança, a inflação realmente para. Porque você pegou o poder de compra toda da população e ceifou. As pessoas tinham dinheiro guardado e, por terem dinheiro guardado, tinham segurança para comprar. No momento que você tira o dinheiro guardado, as pessoas passam a se preocupar com sobreviver. Não, agora eu tenho que comprar por conta. Né? Eu tenho que comprar o que eu preciso. E isso destruiu o poder de compra da população. Logo, diminuiu a procura. E aí o Collor faz uma outra medida que também foi fundamental para o controle da inflação. O Brasil era o país totalmente fechado. Sabe? Era todo cartelizado esse país. Tinham 5 montadoras de carro, elas combinavam tudo entre si, seguem combinando, mas combinavam tudo entre si. As operadoras de telefone, os serviços eram quase todos estatais nessa época. Os produtores, os produtos que você comprava, queijo, coisas básicas de supermercado, eram todas marcas nacionais, praticamente, a esmagadora maioria delas eram marcas nacionais, não tinha nada, praticamente nada importado. Né? As marcas dava pro produtor uma segurança, né, que era extremamente conveniente. E aí aquela capacidade produtiva não atendia a demanda. O preço estava sempre aumentando. O que o Collor foi lá e fez? Abriu o país. Nós tivemos a enxurrada de carro importado, nós tivemos uma enxurrada de produtos de supermercado importados, nós tivemos uma enxurrada de tudo quanto é bagulho importado. A oferta aumentou e a demanda diminuiu. Não tem muito mistério aí. Né? Estabilizou o preço. Com isso, tanto com o confisco da poupança, quanto com a abertura do mercado, um monte de gente faliu. Foi um fiasco, foi um negócio horroroso. Foi, gente na ruína, sabe? Especulador faliu, dono de supermercado faliu, comerciante faliu, muita gente faliu. Eu não estou dizendo assim, faliu as pessoas malvadas que faziam o país ficar na merda, não. Faliu geral, todo mundo se deu mal, todo mundo rodou junto. Né? Mas isso era uma medida que, eventualmente, todo mundo, qualquer presidente ia ter que tomar. No meu modo de ver, eu vejo desse jeito. Eles iam ter que tomar. Porque o que ia ser feito para controlar a inflação? Né? Inclusive, um detalhe que se fala muito hoje sobre a crise de 2008, né, que é uma coisa mais recente, o pessoal já vai lembrar melhor, né, a crise econômica de 2008 dos Estados Unidos, que respingou no mundo inteiro, né, que ela foi mascarada, mas que ela não acabou. E que hoje ela vai estar sendo visto os frutos disso. Porque, na época, o que o governo fez foi uma medida patriarcal, protecionista. Né?
Eles pagaram as dívidas, salvaram o banco, deixaram ali e deixaram a erva daninha da economia, né? Enquanto que essas medidas são duras, são pesadas, são desagradáveis, muita gente perdeu tudo, muita gente não aguentou a perda de tudo, né? É Se muito matou. complexo. Mas você tira você expurga um pouco, né? Tudo que está podre, tudo que está ruim, né? Tudo que não está funcionando, ela recebe uma limpeza, né? E quando eu digo podre, não é que Não, eu entendi. É aquela comparação que eu fiz, né, cara? É a mãe que paga a dívida de droga do filho, mas não interna ele, né? O garoto tá viciado, ficou cheio de dívida na boca de fumo lá, o traficante quer matar ele. Aí a mãe dele vai lá, paga a dívida. Não, não mata meu filho não, toma aqui o dinheiro. Mas não interna, deixa ele na rua. Mas em 6 meses ele vai estar devendo tudo de novo, pô. Né? Então, foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fizeram. E o confisco da poupança e a abertura dos portos brasileiros foi mais ou menos como se você pegasse a economia brasileira, que estava extremamente viciada, e internasse ela. Nós fomos internados naquele período. Né? E a verdade é que funcionou. Então a gente vai fazer acho que a gente deu uma pincelada no governo Collor, chegamos até praticamente o governo Itamar, né? Vamos virar para o Acho governo que Itamar daqui a pouquinho. vale ressaltar que no governo Collor, o Collor, né? Não o Collor, mas o governo Collor foi é, um dos países que encabeçou o Mercosul, né? O Mercosul foi criado no governo Collor. Sim. Né? E em 92 a gente teve a Eco 92, que é um marco ecológico Importante também. importante para ser discutido em outras ocasiões, Sim, né? sim. Que não tem nada a ver com isso, com o que a gente está falando de Brasil. No Mas momento, são não. 2 pontos interessantes e que culmina com o impeachment do Collor, né? Em 92, 93, né? Eu acho que foi Uma em coisa assim 92 ainda. Final de 92, se eu não que me engano. repleto de escândalos, né? Você teve o assassinato do PC Farias, você teve o assassinato do Pedro Collor, que era o irmão dele, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro. Alguns escândalos que foram, né, que marcaram aquela transição e que acaba ali no impeachment, né? E entra o Itamar Franco. E aí a gente vai Sim. começar sobre o Itamar no próximo. Boa. Beleza? Então, Valeu. galera que curtiu, achou maneiro, sabe qual é, né? Não vou ficar mendigando like, não. Fomos.